iniciamos mais um Líderes Futuristas falando de tecnologia, inovação, inteligência artificial. Eu e Mário de Lima, né, Mário? Tudo bom, Bárbara? Boa tarde a todos. Vamos ter um papo muito legal com o Wagner Lovat, que ele é da Sozes, CEO da Sozes Sistemas Inteligentes, direcionado justamente para os negócios com um grande potencial de produtividade e eficiência. Boa tarde, Bárbara, boa tarde, Mário. Prazer estar aqui. O que eu puder contribuir, a gente está para ser esse papo super bacana sobre tecnologia e inovação. E vamos lá, vamos falar, que é um assunto super em voga. A famosa inteligência artificial que tomou conta do mundo, né, Mário? Exatamente, vai ser um papo muito interessante, Bárbara, que nós temos o Wagner, ele é um grande empresário do ramo, um dos precursores de investimentos na área de inteligência artificial, e vai ser muito, muito importante a gente bater um papo com ele sobre isso no programa de hoje. E Wagner, conta pra gente que todo mundo quer saber, a gente lida com a inteligência artificial, mas a gente não sabe a dimensão do tamanho do negócio. O que é exatamente a inteligência artificial? A gente sempre fala, quando vem essa pergunta assim, o que é inteligência artificial? Justamente a gente tentar levar o advento da internet, que foi uma disrupção muito grande, principalmente nos negócios, né? E na nossa vida cotidiana, e com a conectividade, toda essa questão simultânea das informações. E a gente estima que a inteligência artificial vai ser tão grande quanto aconteceu lá no início dos anos 90, a internet acontecendo, vai ser até maior, dado ao poder que ela tem e principalmente toda essa questão de acessibilidade que hoje a gente tem com os grandes modelos de inteligência artificial que já distribuídos no mercado. E hoje, Wagner, como a inteligência artificial tem moldado os negócios? Quais são as principais aplicações da inteligência artificial no dia a dia de um escritório, de uma empresa, numa produção? A gente percebe assim que está lá no início, quando surgiu a inteligência artificial no modelo que se tem, né? A gente teve uma grande questão de assim, quanto de pessoas a gente vai substituir. E o que a gente está vendo na prática, na verdade, é o uso da inteligência muito mais como uma questão analítica pelo seu poder, do que realmente substituição das pessoas dentro de uma cadeia de processos de gestão de negócio. Então, o que a gente percebe é que o uso dela, somente com uma ideia contábil, quanto custa eu vou reduzir de pessoas, ela está ficando para trás porque o poder dela é muito grande para a gente pensar... Maior, né? Exatamente. Então, nesse sentido, a gente vê que a inteligência artificial vai transformar a gestão dos negócios, principalmente com essa questão de o quanto eu tenho acessibilidade em, por exemplo, um analista financeiro 24 horas por dia, onde a gestão da empresa pode consultar a qualquer momento com os dados da empresa. Então a gente já tem essa realidade acontecendo e a gente vê que a transformação do negócio vai ser na agilidade na tomada de decisão, não mais pelo feeling, mas sim baseada totalmente em dados. Porque a inteligência não veio para tirar o lugar de ninguém, veio para otimizar o trabalho de todo mundo. E quando veio esse teu start, assim, vou montar uma empresa e fazer esse negócio funcionar? Sabe que nós da Sozes, a gente tem uma cultura muito de transformação de negócio, porque a gente é uma inteligência de negócio. Então, eu sou da área de tecnologia, Fernanda, que é a fundadora da Sozes, vem nessa questão de processo, ela como contadora de formação. Então, sempre a gente teve isso muito já empírico no nosso trabalho. Quando surgiu os grandes modelos de inteligência artificial, a gente viu a oportunidade de dizer assim, aquilo que daqui a pouco o cliente me contrata, eu posso desenvolver um agente que vá fazer isso para ele com muito mais assertividade e agilidade. Então, lá no final de 2023, a gente começou então um processo de estudo, quais são as áreas que a gente consegue colocar a inteligência para rodar, que realmente traga a inteligência realmente como ela deve ser usada, de uma forma, parece redundante, inteligente, não de substituição. Então, nesse sentido, é onde a gente, como já venho com essa caminhada nessa questão de ser uma empresa de inteligência de negócio, nós então conseguimos embarcar com a inteligência artificial. Basicamente, o que a gente faz,
levando um resultado muito legal para os nossos clientes, com agentes que fazem todo sentido na parte de tomada de decisão. E hoje, qual é o tipo de ferramenta que a inteligência artificial pode colaborar diretamente no resultado de uma empresa? Por exemplo, no setor contábil, ou num escritório de advocacia, de direito, enfim. Imagina assim, no escritório de advocacia a gente já tem IAs que analisam processos, né? Na questão contábil, na questão financeira, toda essa parte que a gente chama do back-office de uma empresa. Então, imagina que todas as análises financeiras, análises verticais, horizontais de balancetes contábeis, nós treinando o modelo de inteligência artificial, ele entendendo o contexto dos dados do cliente, vai trazer insights e principalmente questões preditivas para a tomada de decisão. Porque hoje o que acontece? Todo o grande empresário, o grande líder de empresa, se ele for errar, ele erra por ele e não pelo dado. Então, a tomada de decisão sempre leva em consideração essa parte 100% humana. Que o que acontece? Pô, eu cheguei até aqui, eu tenho uma experiência embarcada, eu estou vendo esse cenário, talvez esse dado que está aqui não está tão conforme como eu acredito, a minha decisão leva em consideração aquilo que eu também sinto. Com a parte da IA embarcada nessa questão financeira, contábil, as decisões já vêm com toda essa análise dos dados pronta, que faz com que a tomada de decisão seja muito mais assertiva com a realidade. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Quem deve tomar decisões num negócio são os números. Mas, por uma questão de organização e cadeia de processo de gestão, às vezes os números não passam a segurança necessária. E aí entra a questão do gestor. Então é nisso que a gente acredita, Mário, em quais são as áreas, como que faz toda essa parte de análises e identificações, até mesmo de fraude, a gente consegue hoje já ter com modelos de IA trabalhando todos os dias, 24 horas por dia, conectados ao banco de dados dos clientes. E Wagner, as empresas, hoje em dia, muitas estão se adequando, né? Mas ainda tem algumas que têm uma certa resistência, né? Como que vocês lidam com isso? Toda essa parte tecnológica, como é uma novidade, para ter uma ideia, o lançamento dos alguns produtos que a gente fez foi agora esse ano. Então o cliente fica naquela, não, eu quero esperar alguém usar e tudo mais. Mas, na contrapartida, tem o pessoal lá da empresa que já está usando o ChatGPT, Copilot, então já tem dentro do seu dia a dia, vou melhorar um texto, vou analisar. Só que aí a gente tem que entender que a resistência gera um risco muito grande. Por quê? Porque ao resistir em soluções seguras, que tem compliance, a parte de LGPD, cibersegurança é super importante, acaba abrindo margem de dizer assim, não, o pessoal usa o ChatGPT, usa o Copilot, enfim, essas grandes marcas que já estão no mercado, porém, beleza, qual é o risco de botar um dado sensível da companhia lá? Porque esse dado vai realmente levar para fora aquilo que daqui a pouco é sensível para o negócio. E a gente já tem casos de algumas inteligências artificiais de mercado, indexou 5.000 conversas do próprio Google. Então eu ia lá pesquisar um assunto, se a minha conversa com aquela inteligência indexava e eu estava expondo essas conversas. Então isso aconteceu recentemente. Então, nesse sentido, a gente tem uma grande empresa de consultoria que está gerando uma multa milionária para o governo da Austrália, porque a LLM que ele treinou estava gerando um resultado que realmente não era o real. Então, esses cuidados que a gente tem que ter em relação ao uso da inteligência artificial. Então, por isso que a resistência, ela traz, eu sempre digo, ela é uma bênção e uma maldição. Pô, eu quero uma maior maturidade para aplicar no meu negócio, mas aquilo que eu não estou aplicando ainda dentro desse, vamos dizer assim, desse formato seguro, eu posso estar abrindo margem para estar expondo meus dados e ali na frente eu tenho um problema com esse vazamento, a exposição de dados sensíveis da companhia. E eu acho que o Brasil hoje está preparado, é um país, é um local preparado para implementação e uso efetivo da inteligência artificial? Sabe, Mário, que na verdade, o Brasil é um dos mais preparados pela criatividade e inteligência e pela, vamos dizer assim, a cultura que os próprios desenvolvedores no mundo têm. Hoje a gente
sempre teve assim, quem são os melhores desenvolvedores, né? É o indiano, é o brasileiro. Então a gente sempre teve nesse meio tecnológico com uma mão de obra alta, super valorizada. Então hoje nós temos soluções nacionais que internacionalmente falando não existem. Então já tem soluções, por exemplo, que garantem a cibersegurança, toda a parte de governança de dados. Inclusive a gente fez parte num certo momento do desenvolvimento para validar o que estava fazendo, então a Sócios participou disso, que faz com que a gente sim está preparado para o uso. Eu visitei alguns grandes clientes de implemento agrícola, a questão do agro, que emprega muito tecnologia. Então assim, a gente vê que lá na ponta já está sendo usada a IA de uma forma super valorizada e que gera um resultado muito grande. Então assim, o Brasil está preparado. O que a gente talvez tenha que entender que o empresário, os dados da companhia estão preparados ao plugar uma inteligência artificial, e essa é a grande preocupação. E aqui, principalmente o Rio Grande do Sul, que é um estado mais fechado, né? Quando a gente fala de tecnologia e inovação dentro dos municípios, nas regiões, as pessoas acham que é tudo TI. E não é TI, a tecnologia e inovação é muito mais do que uma TI, né? Nem a gente vai numa prefeitura para fechar uma parceria de um evento, alguma coisa de tecnologia, o prefeito sempre quer puxar um assunto de TI. Existe uma dificuldade. Para o secretário que cuida TI do município. Isso. Não tem nada a ver a tecnologia e inovação com isso, né? Exatamente. Porque o que acontece? Imagina que é o seguinte, a materialização de um negócio, de uma prefeitura, ela se dá onde hoje? Dentro de um sistema de gestão. Ou de vários sistemas. Uma prefeitura hoje em dia é o órgão que mais precisa de uma inteligência artificial, né? Exatamente. E justamente nessa materialização dos processos que se dá por meio da tecnologia, por mais que a gente envolva a pessoa de tecnologia para ela validar algo como cibersegurança, compliance, governança, infraestrutura tecnológica, o meio principal de quem vai realmente validar é quem está lá na ponta no processo. A gente chama que é a pessoa envolvida naquele processo que precisa ser ter a inovação como iniciativa para ter uma efetividade maior, uma eficiência maior. Então hoje quando a gente olha para a TI, eu sou um cara de TI que lá nos idos dos anos 2000, quando eu me formei e comecei a trabalhar, a gente tinha a TI como um meio. Hoje a TI, na verdade, ela continua sendo um meio, mas ela avança no negócio. Então, próprias pessoas de TI têm que saber de negócio. Então, essa é uma transformação que cada vez mais tem que estar acontecendo e se atualizando, porque a validação se dá pelas pessoas que estão lá nos setores, mas a TI valida como o background que a gente chama está realmente entregando isso com eficiência. Então, nem sempre o cara da TI é a pessoa certa para a gente conversar sobre uma solução de inovação. Por quê? Porque a dor dele não é a dor de entregar algo no processo. A dor dele é o como eu facilito a tecnologia para eu administrar melhor esse parque tecnológico da minha companhia, de uma prefeitura. E aí, quando a gente bota ele na conversa, e não é uma crítica, é uma visão que a gente tem de experiência. É assim, poxa, talvez eu vou arrumar mais um problema, mas quando, na verdade, a gente tem que começar a transferir isso para as áreas. Verdade. E tu acreditas, assim, que a estrutura institucional do Brasil e essa inovação que é a inteligência artificial, que é está acontecendo praticamente uma revolução, né? Nos negócios, na educação, enfim, em todas as áreas. Tu acredita que precisa existir alguma estrutura de norma, alguma lei que faça a regulação desse importante instrumento, nem diria ferramenta, mas um instrumento aplicável aos negócios e ao cotidiano das pessoas? E existe uma regulamentação sobre isso? Hoje a regulamentação... Tudo foi criado, né? A gente não tem algo específico, né? O que a gente tem é a LGPD, a gente tem governança, toda essa parte de que já vem embarcada porque a gente trata com informação. Agora, sobre essa questão ser específico sobre uma estrutura
vamos dizer assim, legal, eu acredito que a gente tem que caminhar muito mais na questão de entender qual é a estrutura que a gente vai entregar, né, para o cidadão, sendo um órgão público, um órgão privado, para que ele saiba que ele está lidando com uma inteligência artificial e ser mais claro naquilo que ela realmente tem o poder de fazer com os dados dele. Então, esse é o grande ponto que a gente percebe, assim, que a gente tem uma certa nebulosidade ainda, tipo assim, vamos lá, ChatGPT, cara, o que ele faz com meus dados? Nós não temos por trás o que ele faz. Então, sempre que a gente embarca as nossas IAs no meio corporativo, eu tenho claro lá, olha, a nossa inteligência artificial faz isso, ela vai até aqui, ela usa os dados desta forma e deixa claro isso. Imagina numa questão mais pública, de educação, toda essa parte de governança mesmo, né? O quanto a gente precisa ser, olha só, tu está usando essa IA aqui e ela faz isso. Então, deixar claro para o usuário final, para o cliente final, cara, aonde ela vai. Até para ele também ter o discernimento, quero usar, não quero usar. A gente tem que ter essa liberdade, né? Eu fico observando todas as questões da inteligência artificial e tu trouxeste muito bem sobre os nossos dados, como nós utilizamos a inteligência artificial. Esses tempos eu estava usando o ChatGPT, né, e pedi para que ele fizesse uma figura minha, né, uma imagem minha com base naquilo que eu já usei e perguntei para ele, assim, ao longo de todo o tempo, acho que uns 6 meses. E ele fez uma figura com base naquilo que eu conversava com ele, né, basicamente, né, que eu perguntava e tal, e os materiais que eu passava pro sistema, e aí ele desenhou uma figura. E aí eu fiquei tendo a certeza de que a inteligência artificial nada mais é do que uma representação artificial da minha própria inteligência. Não sei se é por aí. É exatamente isso. Imagina que quando nós... Ela te ajuda a melhorar a sua inteligência. Potencializar, eu acho. Exatamente esse é o ponto. Quando a gente fala sobre inteligência artificial, eu sempre falo isso, olha, se a gente botar água suja, sai água suja. Não tem, ela não tem esse filtro de dizer assim, não, eu vou limpar aqui. Então, ela potencializa a nossa inteligência, sim, ela é um potencializador. Principalmente, o grande cuidado que a gente tem que ter com a inteligência artificial cara, eu realmente estou preparado para validar o que ela me retorna? Porque perguntar, beleza, posso ter... Inclusive, ela me ajuda a eu perguntar. Agora, eu consigo validar aquilo? Então, dentro dessa perspectiva toda do uso da inteligência artificial, esse caminho, essa estruturação, esse perfil, vou dar um exemplo. As nossas soluções lá na empresa... Ela é inclusive chamada Nanda, porque a fundadora da Sócios é a Fernanda. Legal. Por quê? Porque apesar de nós ter um corpo técnico de tecnologia para construção, quem deu a diretriz da própria inteligência e modelou ela para lhe dar os retornos foi a Fernanda, com a experiência que ela tem como consultora, toda essa parte acadêmica, tudo que ela tem. Toda a formação dela está embarcada na inteligência. Então é exatamente isso, Mário. Quando a gente lida com ela, como ela é generativa, ela vai memorizando, ela vai criando novas ramificações, compreendendo mais rápido aquilo que a gente está perguntando, porque ela vai criando um nosso modelo. Sim. E por isso que, nesse caso, ele vai sempre estar te levando para aquilo que tu já inseriu. Exatamente. Às vezes eu trago uma problematização para a inteligência artificial, e aí o que ela faz? Ela me traz sugestões muito mais geniais do que eu provavelmente conseguiria montar naquele momento. Então ele basicamente acaba abreviando muito o conteúdo e o tempo para se chegar numa pergunta que eu precisaria de um conteúdo de leitura e tal muito maior para fazer aquela pergunta. Então a inteligência artificial não é só genial, como acredito que hoje vital. Exatamente. Então a gente fala isso muito, né, em outras oportunidades. Tem que usar a inteligência artificial, não pode deixar de usar. Por quê? Porque a similaridade que ela vai te entregar daquilo que realmente tu precisa é muito grande. E aí a gente tem outra questão. Se tu não usar, alguém está usando. E ali na frente isso vai ser um diferencial
competitivo. Então, para as soluções que a gente tem hoje, claro, a produção intelectual ela ainda deve ser executada dentro da IA para tu não perder isso. Então, esse é um grande ponto que a gente percebe assim que a gente está se perdendo. Então, se pegar o meu filho, o Pedro, com 13 anos de idade, muitas coisas que ele já usa e eu estimulo ele a usar é de uma forma assim, tudo bem, tu pode usar, mas isso tem que agregar a ti e não qualquer coisa tu ir lá e usar e tu perder aquele teu poder intelectual que ela vai fazer isso acontecer. Hoje em dia, eu não sei de cor o número do meu filho. Por quê? Porque a minha agenda do celular garante isso. E a gente nem está falando de inteligência artificial. Agora, há um tempo atrás, eu até hoje sei o número do primeiro fixo lá da minha casa. Porque a gente tinha que memorizar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, mas não deixar de usar. Porque é exatamente esse tipo de relação que a gente tem que ter com ela. E trazer ela para nos potencializar. Porque senão a gente realmente vai ficar muito dependente e aí é onde a gente começa a gerar problema. Né? E Wagner, e o que tu nos diz o que tu acha do futuro, né? Onde isso vai parar daqui uns 10 anos? Então, Porque as escolas já estão aderindo, as empresas, os governos. é assim, nos próximos 5 anos eu acho que a gente vai ter uma estabilidade, né? A gente está ainda no hype, né? Que a gente fala que é o hype da inteligência artificial. Nós estamos mergulhando no vale da desilusão, porque vai ter isso. A gente está num processo de bolha. Exatamente. Então, ela vai... Então, quando a gente mergulhar no vale da desilusão, que é assim, poxa vida, não era tudo isso... Falando sobre aplicabilidade em negócios, gestão e tudo mais, né? Vai ficar no mercado quem realmente trata a inteligência artificial como ela deve ser tratada, como ferramenta de resultado. Porque o que acontece? A gente vê muita coisa pipocando aí. Por exemplo, e aqui é bem claro, até vou olhar para a câmera para falar isso, todas as pessoas que disserem eu sou especialista em IA, está mentindo. Não tem como ser especialista em IA hoje. E principalmente por quê? Porque o potencial dela é tão grande que não tem como dizer assim, eu sou especialista. Então, eu que estou numa jornada há mais de um ano desenvolvendo agentes, cara, eu não me considero especialista. Por quê? Porque ela tem um mundo a ser... ciência que tu não consegue alcançar, né? E exatamente, nesses próximos 5 anos, realmente a gente vai ter, vamos assim, vai balizar o que realmente vai gerar resultado. Sim, ela vai substituir mão de obras. Credibilidade maior. Muito, Né? porque hoje eu vejo produtos... Mesmo que até a aplicabilidade dela, né? Exatamente. Onde realmente ela se torna um instrumento eficiente para aumentar a produtividade. Exatamente. Porque imagina hoje assim, tem clientes que chegam para nós e dizem assim, nossa, Wagner, eu quero usar a inteligência artificial para automatizar o meu faturamento. Eu olho para ele e digo, olha, tu poderia ter automatizado o teu faturamento há no mínimo 8 anos atrás com uma RPA, que são robôs que fazem um processo repetitivo. Então, e aí a gente começa a mostrar para o mercado que, cara, isso aqui nem precisa de inteligência artificial. A gente brinca, é pegar um míssil para matar um mosquito. Não faz sentido. Então, vamos dizer assim, nessa jornada que a gente está tendo, realmente a gente vai separar quem realmente tem credibilidade em relação à construção de IA para gerar resultado. Então, daqui a 5 anos, a gente fala assim, numa cadeia de gestão, a gente tem cadências de processo. Então, eu tenho a área de compras, faturamento, financeiro e assim por diante. Por que a gente tem essa cadência nos negócios e até dentro de órgãos públicos? E aí vem um ponto, não é nem por fraude, as pessoas não são confiáveis. Por quê? Porque está na mão da pessoa em tomar decisão para agir naquele processo que ela está fazendo. Então, imagina o seguinte, quantos negócios tiveram prejuízos porque o diretor comercial demorou 2 semanas para aprovar um pedido de compra? Então, essa cadência vai acabar. Por quê? Que a gente chama de linearidade do processo de gestão. O que é essa linearidade? Eu tenho agentes que vai olhar para essas áreas e nessas áreas, o que deve ser executado, ele vai disparar para executar. Aí cabe nós estarmos preparados para gerar essa autonomia nele
E principalmente avaliar se realmente está dando resultado com aquele retorno que ele nos traz. Então, nesse ponto, a gente vai chegar nisso. Agora, a gente está preparado para isso hoje? Não está, porque os dados não estão organizados. Então, a gente tem... Imagina dentro de uma partição pública quantas fontes de dados eu tenho para centralizar para o agente... Números. Exatamente. Então, a gente tem uma cadeia de processos que tem que ser muito organizada ainda. Mas eu acredito que até antes dos 10 anos a gente chega nesse futuro. Eu tenho uma pergunta para o Wagner. Wagner, tu está atuando nesse mercado há algum tempo, né? Um dos líderes desse mercado. E como um líder futurista, com o poder da inteligência artificial, qual o problema social no Brasil tu utilizaria a inteligência artificial para resolver? Assim? Qual o grande problema social que nós poderíamos resolver com a aplicação direta da inteligência artificial? Sabe, Mário, que a minha missão é justamente chegar nisso. Por quê? Porque hoje, enquanto nós temos países que posam foguetes de ré, nós temos aqui pessoas que não sabem fazer um PROC-V no Excel. Então, nesse ponto social, o advento da inteligência artificial, eu acredito muito que nós, líderes do futuro, temos que preparar essas gerações e, principalmente, olhar para essa questão social de distribuição de conhecimento que ela pode dar. Porque eu acho que é isso que a gente vai transformar o nosso Brasil como um todo. Então, quando eu falo sobre inteligência artificial, eu sempre digo o seguinte... como eu posso potencializar aquele que menos sabe? Porque eu já estou no meio, tudo certo, mas qual é o legado que eu quero deixar para isso? Então, ela tem o poder para a gente chegar nisso. Por quê? Porque hoje não é atrativo o modelo de conhecimento que é passado, vamos dizer, para essa geração mais nova. Pega o Pedro, que ele nem é de uma condição vulnerável, ele não tem uma atratividade para receber o conhecimento de um colégio particular. Então, a gente tem que transformar o social com o advento da inteligência artificial justamente nesse meio. Como que eu faço com que a inteligência extraia essa atratividade para eu transformar essas pessoas que hoje realmente não conseguem chegar em um mercado de trabalho preparado com o mínimo possível? Então, a gente tem hoje essa visão de o poder da inteligência artificial conseguir fazer chegar nesse nível. Como que a gente vai fazer isso? Exatamente pensando como um líder futurista. Porque o futuro, ele não é tecnológico. Eu sempre falo que o futuro é ancestral. Por quê? Porque a inteligência artificial vai gerar ainda mais conexão humana. Porque quando eu vou falar com o empresário lá sobre IA, ele quer me olhar no olho dizendo assim, quem é que está por trás da construção disso? Por quê? Porque ele é bombardeado. Eu tenho alguns clientes que pensam assim, Wagner, eu recebo por dia 3, 4, 5 e-mails sobre soluções de IA. Mas, cara, quem é que está lidando com esse dado que eu preciso fornecer? Quem é que está? Então, a gente está vendo que chegou numa preocupação que hoje, se a gente está interessado num site, algo, bota teus dados lá, nem lê o contrato, não sabe, já ok, está tudo certo. Agora, quando lida com os negócios, as pessoas ficam assim, não, mas eu não posso dar para qualquer um. Então, a gente tem que levar essa consciência como líderes futuristas e dizer assim, mas e como eu gero cada vez mais essa conexão? Por isso isso vai ser crucial para esse mundo de inteligência artificial. Wagner, deixa o teu contato, as redes sociais da tua empresa aqui para o nosso telespectador também. Então vamos lá, eu estou no Instagram, wagner.lovat, então é só seguir lá, eu trago conteúdos também sobre isso. A Sources é uma empresa de inteligência de negócio, então é Sources Inteligência, é SOSYS Inteligência. Então a gente está sempre, eu digo sempre assim, nós somos uma empresa e o Wagner é super disponível, porque isso que a gente está fazendo aqui é super importante para trazer as pessoas para uma conscientização do uso da inteligência artificial, que isso é algo que realmente faz toda a diferença. Então agradeço a oportunidade e sempre que eu puder contribuir, a gente está sempre disponível.
Muito obrigado, então, agradecer a presença do Wagner, que é um empreendedor, um resolvedor de problemas através da inteligência artificial, sendo o CEO da Sócis, um grande líder futurista. Obrigado. Ficamos por aqui, te encontramos no próximo Líderes Futuristas.